Paz esteja convosco, cada um de vocês, meus irmãos, que tem me acompanhado. E eu espero que a palavra tenha sempre procure edificá-los. O que eu faço não é por mim, é por causa de Jesus. Essa palavra de hoje eu vou falar muito da questão do batismo. O motivo de que nós, verdadeiros cristãos, todos nós somos cristãos, mas existem aqueles que precisam conhecer o que é ser o cristão, o que é o viver esse Cristo. Amém? Então vamos lá. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Irmãos, quando ele fala aqui a questão de autoridade, o que ele quer dizer? Os doutores da lei, né, daquela época, estavam tentando acusar Jesus de blasfêmia, porque somente eles ou profetas podiam fazer tais ações, e também porque muitas ações dos religiosos perceberam, né, esses religiosos perceberam que ele fazia falando que ele era filho de Deus. Irmãos, aqui, referente a essa questão, houve um momento, Jesus estava lá, como está sendo falado aqui a palavra, e eles toda vez eles tentavam de alguma forma arrumar uma maneira de tentar incriminar Jesus, mostrar que era blasfêmia, que ele não era filho de Deus. E esse foi um momento. Só que essas perguntas que eles fizeram para Jesus, ele sempre responde com outras questões, para que eles refletissem e eles vissem, se fizesse alguma coisa, isso iria afetar eles. E até a situação que eles tinham, a questão de reputação, a questão de autoridade, podiam ser prejudicados, entendeu? Então eles não falavam nada. Então eu já estou dando um ressalto dessa passagem, que é uma passagem que eu estou usando justamente a passagem de Mateus, né? É uma passagem que está em Lucas, mas eu estou usando a questão de Mateus. Então, que uma vez eu fiz uma live e falei sobre isso, né? Continuando, versículo 25 da passagem de Mateus. De onde era o batismo de João? Do céu ou aos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes nele? Né? Aqui está falando de João Batista. E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João, que é João Batista, como profeta. Aqui, irmãos, primeiramente eu vou falar da questão do batismo, né? Que é o que? É um relacionamento de deixar as coisas do mundo, né, propícias, que vem do próprio Satanás, para um novo ser, uma nova criatura, que eu sempre falo nas lives, né, a fazer de sua vida no batismo que as lutas começam. Amém, irmãos? Então, continuando, dentro desse versículo, quando ele fala a questão do oco, ele fala o batismo, né? Ele fala aqui nesse versículo, quando ele fala esse termo o, baseado no batismo, né? Que é referente a João, que é falado aqui. Eu vou citar uma outra passagem também, que está em João 1, de 29 a 34. Aqui, irmãos, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E está a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primícia. Aqui primícia seria o quê? Alguém que é maior que mim, alguém que é superior a mim. É isso que quer dizer essa primácia, que é dito aqui, né? Porque já existia
antes de mim, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Israel significa povo, entendeu, irmão? Israel é o povo daquela época, e nós hoje que somos o povo de Israel, que ele virá buscar, se tivermos seguido na palavra. Amém? Então vamos lá. De Israel vim, por isso batizando com água. Então aqui, irmãos, deixa eu já comentar dentro dessa mesma questão, né? Quando a palavra mesmo João, o significado, né? Porque a questão de João aqui, eu vou citar um outro versículo, e aí eu explico para vocês, irmãos, o contexto, né? Desse versículo 25, né? Baseado nessas palavras. Amém? Vamos lá. João 1, de 15 a 28. Esse João de 15 a 28, irmãos, procurem ler, que eu vou dar um resumo do que é esses versículos. Amém? Esse versículo, ele mostra que João Batista, ele era profeta, que profetizou que alguém maior viria para cumprir a lei, que começou com Moisés, e agora se cumpriu com o batismo de que é o Filho de Deus, o batismo de Jesus, que eu falei agora há pouco para vocês, irmãos. Em carne, ele era espírito, mas ele se tornou carne, ele se tornou ser humano, para que as pessoas conhecessem quem era o próprio Deus, porque ele era Deus. Então ele teve que se tornar homem, se tornar ser humano, para que as pessoas conhecessem a magnitude que existia Deus nele, e que hoje essa magnitude existe. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, após Pentecostes, como já falei em algumas lives, várias lives, amém? Para que todos saibam que Deus, ele é real. Então aqui, irmãos, no contexto geral, nesses versículos que eu citei para vocês, dessa palavra, é justamente isso. São duas situações. É o batismo verdadeiro, que é o batismo de você deixar o homem, deixar a sua carne, deixar o homem do passado, né? Que é o pecado, deixar ele de lado e viver a verdadeira plenitude de Cristo que está em você. Por exemplo, se você faz alguma coisa errada, se coloque no lugar de Jesus. Será que ele ia se agradar se você fizesse alguma coisa errada? Então, quando você aceita realmente esse batismo, não é só aceitar o batismo, é aceitar, você vai ser batizado, porque as águas é a questão de purificação, né? Jesus não precisava de purificação, só que ele teve que fazer isso, sabe por quê? Porque ele era servo, e ele fez isso como uma representação, mostrando que mostrando que ele era servo, porque ele era servo, porque ele servia a Deus, ele fazia tudo pautado em Deus. Então é a humildade, é essa humildade que hoje em dia nesse mundo, que coisas terríveis têm acontecido, não existe. E Jesus veio para que isso não acontecesse, para mudar isso. E agora, nós que estamos aqui, nós temos que continuar o papel de Cristo, porque Ele quer que você faça isso, Ele quer que cada um nessa vida. Se você não fazer, você vai ser cobrado, porque, como diz a palavra, não vos conheço, porque eu vim, morri por você, fui crucificado e ressuscitei. E agora o Espírito Santo, eu habito em você. Então você tem que pegar agora e você ser esse espelho de Cristo, viver esse Cristo, mostrar para as pessoas que não foi uma história, que isso é verdade e nós temos que viver esse Cristo, porque Ele já fez a parte dele. Agora cabe a nós, como cristãos, fazermos isso. Esse é o verdadeiro cristão, como eu já falei, é pequeno Cristo, é o pequeno Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. Nós temos esse Cristo e nós somos. Então, toda vez que fazer alguma coisa errada, irmãos, e você fazer alguma coisa errada, se pergunte: será que Jesus ele vai se agradar em ver eu fazer isso? Pode ter certeza. Ele já vai te cutucar. Mas essa de eu falar de vocês pensarem nessa questão, é isso. Que tem gente que não consegue entender e acha que não vai acontecer nada. Vai acontecer. Ou na sua vida, ou em alguma situação que você vai passar, ou alguma coisa, alguma prova que você está passando. Porque é o que eu pergunto: por que vocês acham que às vezes muitos irmãos, muitas pessoas, principalmente aqueles que não são cristãos, aqueles que conhecem a palavra, mas não são cristãos ainda, não fazem parte da obra, não estão vivendo essa obra, passam por aflições? É porque Deus
que Deus está dando um castigo, Deus não dá castigo. Ele te prova para provar. Eu estou no controle, eu faço isso. E eu que estou condicionando você passar por isso, para que você entenda que sou eu que vou cuidar de você, sou eu que vou agir. Então quando você se batiza, aí eu me batizei, tá tudo certo. Não tá tudo certo não. Aí você vai ser provado. Não se preocupe, você vai vencer, porque Ele vai te fazer vencer. Só que você tem que passar o processo. Irmãos, nunca esqueçam isso. Essa palavra é o que eu falei, é você morrer por velho homem e ressuscitar em Cristo. É você ressuscitar em Cristo e viver esse Cristo todos os dias. É isso. Essa palavra, resumindo, é isso. Entendeu? Então, sejamos como foram os antigos, como foram os profetas, como foram os antigos profetas, como foi João Batista, como foi os apóstolos, porque Cristo ensinou. E como hoje, muitos hoje que vivem esse Cristo, passam por dificuldade. E muitas pessoas falam assim, você é crente? Ué, que eu falo que crente não vai sofrer nada, por que você está reclamando? Crente que sofreu, eu não vou sofrer. Cuidado, você pode não sofrer agora, mas quando ele voltar, aí você vai sofrer. Então não diga, não que eu avisei, que o próprio Jesus avisou, porque a palavra mostra. Amém? Fiquem na paz do Senhor mais uma vez, irmãos. E amanhã nós temos mais um culto da vitória. E eu vou deixar um ressaldo, que amanhã é o dia que nós vamos... Amanhã é o dia que eu vou estar orando com o irmão na igreja. Com o irmão da igreja, que eu sempre vou orar, que é o momento que a gente vai para o monte. Mas é depois do culto que eu vou fazer isso. Então, se estiverem aí, se quiserem já deixem alguma palavra, oração que precisa ser feita, nós vamos estar orando por vocês. Coloquem nos comentários para eu estar orando quando nós formos para o monte na quinta-feira. Vai ser depois das 9h30. Umas 10h30, umas 10 horas, 10 e pouco, eu devo estar transmitindo. Amém, irmãos? E quem puder, esteja lá, participe, edifique, ore conosco. E comecem a fazer isso também, orem pelas pessoas, intercedam pelas pessoas, vivam intercedendo por essas pessoas, porque Jesus quer que nós simplesmente falamos do Evangelho e possamos ser espelhos de Cristo, que nós podemos curar, temos que crer. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser, e depois do monte. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, em Cristo Jesus, o nosso Salvador.